Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no criativo. such thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Você spirit. tem um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Para quem não conhece, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente, além de contar um pouquinho da história e do contexto acerca daquela droga. Agora, para você que já conhece o programa, que bom te encontrar aqui mais uma vez. Bom, pessoal, antes de começar o episódio, eu vou passar alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro, eu queria agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que faz parte da comunidade de apoiadores do Relatos Psicodélicos no Catarse. Muito obrigado, pessoal, vocês são foda. E se você não faz parte da nossa comunidade, mas tem vontade de apoiar o podcast e ter acesso aos conteúdos extras, é só acessar catarse.me/relatos_psicodélicos. Lá no Catarse, além de ter acesso ao nosso grupo no Telegram, dependendo da categoria de apoio, você também pode conferir os conteúdos exclusivos que são postados lá mensalmente, como é o caso do nosso podcast para assinantes, o Além da Brisa. E para você que quer apoiar o projeto de uma forma mais pontual, é só mandar um pix de qualquer quantia no livepix.gg/relatospsicodélicos, tudo junto, tá? Se você não pode apoiar o projeto financeiramente, não tem problema. Você pode ajudar o Relatos de outras formas, seja dando 5 estrelas pro podcast no Spotify, ou até compartilhando o programa com seus amigos. Outra forma de ajudar a gente também é seguir o programa no Instagram, lá no @relatos_psicodélicos. E já aproveita que você abriu o Insta para fazer isso e segue também o @psicodélicaciência, que é o Instagram do Ciência Psicodélica, um veículo de divulgação científica sobre substâncias e plantas psicodélicas. Bom, eu acho que é isso, galera. Agora sim a gente pode finalmente ir pro episódio. Bora lá? Por que a gente tá trazendo um relato de ayahuasca de um ator de Hollywood? Olha, sinceramente, a resposta curta e honesta é porque eu achei bem escrito e interessante. Eu acredito também que esse relato possa ser mais uma forma de comunicar os efeitos de uma experiência psicodélica. Mas, como aqui no Relatos a gente não dá ponto sem nó, eu também quis aproveitar a oportunidade para explorar um pouco uma outra faceta da globalização da ayahuasca. Para introduzir o assunto, a gente vai ler o trecho de uma matéria que eu traduzi aqui pra gente, escrita pela jornalista Merle Ginsberg. Na matéria, Merle conta um pouco sobre um fenômeno que vem crescendo junto com a globalização da ayahuasca: o uso ritualístico da bebida pela elite cultural hollywoodiana. Já que a gente vai ouvir uma trip do Will Smith, nada melhor do que começar por aí, não é não? A matéria não parece ter sido escrita por alguém que conhece profundamente os efeitos, a subjetividade e o contexto histórico da bebida amazônica. Mas, de todo modo, é uma boa forma da gente entender como é que esse fenômeno vem sendo interpretado pela mídia tradicional. Então, sem mais delongas, segue o trecho da matéria. Na Amazônia, as cerimônias eram conduzidas em cabanas. Já em Los Angeles, elas acontecem em casas, das mais hippies até as mais chiques.
Elas são como jantares hollywoodianos, mas com DMT no lugar do vinho. Em qualquer noite de Los Angeles, tem aproximadamente de 50 a 100 cerimônias acontecendo. Diz um participante frequente. Nas palavras de um dos anfitriões, xamãs estão voando o mundo todo carregando seus iPads. Eles sabem que chegou a hora de levar a medicina das plantas para o ocidente. algumas pessoas podem até pensar que o aspecto físico nojento ou a ideia de se separar do próprio ego poderia deter a elite hollywoodiana, mas, por pelo menos uma década, figuras como Sting, Tori Amos, Courtney Love, Robin Quivers, Penn Badgley e Terrence Howard embarcaram nessa viagem. Na matéria, a autora também cita figuras como Jim Carrey, Leonardo DiCaprio e Chelsea Handler. Além dessa galera, a gente também sabe que Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Megan Fox e muitas outras popstars norte-americanas já exploraram o potencial da bebida amazônica. É claro que nem sempre os contextos de uso dessas pessoas contribuem para o fortalecimento das tradições amazônicas ayahuasqueiras. Mas esse assunto a gente já tratou bastante no último episódio sobre a ayahuasca, então se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, vai lá no feed e escuta o episódio que tá bem legal. O real motivo de eu ter trazido o trecho dessa matéria aqui não é pra falar se essa galera deve ou não usar ayahuasca. O que eu acho interessante pra gente é abrir a reflexão sobre o que significa a adesão do uso da ayahuasca por essas pessoas e como que isso pode contribuir ou atrapalhar a perpetuidade da tradição ayahuasqueira amazônica. Ou seja, a gente não vai falar aqui se o Leonardo DiCaprio, pessoa física, deve ou não tomar ayahuasca e se isso é ou não positivo. Essas respostas são muito mais complexas e dependem muito de cada caso. O problema nunca vai ser, por si só, o uso da ayahuasca em contexto tradicional por uma celebridade. Na verdade, o fato de se tratar de uma estrela de Hollywood ou algum equivalente símbolo cultural só amplifica as consequências desse uso, sejam elas positivas ou não. Quando uma pessoa tem o alcance de se comunicar diretamente com as massas, as suas opiniões e as coisas que a pessoa fala na esfera pública têm uma importância muito diferente do que teria se essa pessoa não tivesse um alto-falante tão potente. Um rico qualquer de Beverly Hills romantizar o uso da ayahuasca é com certeza algo ruim, mas o fato é que isso não afeta tão diretamente a percepção geral do assunto como afetaria se isso viesse de uma celebridade. Além disso, para algumas pessoas, a credibilidade cultivada em torno daquela figura pública muitas vezes serve como um argumento de autoridade que diminui o nível de questionamento acerca do que aquela pessoa está falando. E isso funciona ao contrário também, tá, galera? Por exemplo, quando alguma celebridade expõe as problemáticas em torno da ocidentalização da ayahuasca, essa fala vai reverberar, repercutir e mexer muito mais pauzinhos do que eu falando a mesma coisa em um podcast mexeria. Isso não é porque a pessoa é mais importante do que eu ou consegue falar melhor sobre o assunto, mas simplesmente porque o alcance, o público dela é muito maior do que o nosso público aqui no Relatos. Ou seja, do ponto de vista da comunicação, da mensagem e das relações entre emissor, né, a pessoa que tá falando aquela mensagem, e o receptor, né, as pessoas que escutam aquilo, né, os ouvintes, a fama e a projeção midiática se tornam uma bala de canhão, pronta para ser atirada em qualquer direção. E de novo, eu não tô querendo passar a ideia de que essas pessoas famosas não podem ter suas próprias opiniões e suas próprias limitações sobre o tema. Tudo bem, gente, isso é natural. O que eu tô dizendo, galera, é que uma coisa é a Lindsay Lohan falar sobre a ayahuasca em um jantar com seus amigos e outra coisa é ela falar sobre a bebida em um podcast transmitido para milhões de pessoas. A ideia não é ser restritivo sobre o uso da ayahuasca, mas sim ser cauteloso quando for falar sobre o tema. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essas questões, eu trouxe um trecho de um texto muito interessante, escrito pelo sociólogo Glauber Loures de Assis, para o Chacruna Latinoamérica. O título do texto é Conspiritualidade, a face oculta da revolução psicodélica. E ele trata de diversas questões que vão um pouco além do recorte do nosso episódio. Mas fiquem tranquilos, porque com certeza eu vou falar desse texto em outras ocasiões. E claro, se você quiser ler o artigo completo, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Bom, galera, mas o que interessa pra gente aqui no texto do Glauber é a maneira que ele expõe a visão de que falar e debater sobre psicodélicos vai muito além de explorar as nuances de uma experiência mística individual. Então, sem mais delongas, segue o trecho do texto. Quando debatemos os psicodélicos, na verdade, não falamos somente sobre substâncias.
Falamos também sobre cultura, espiritualidade, tradições do sul global e sobre práticas e saberes protegidos por séculos, desde tempos imemoriais, pelos povos originários. Falamos sobre intercâmbios culturais e financeiros. Falamos, mesmo sem saber, sobre ideologia, sobre política. E todas essas dimensões presentes no tema dos psicodélicos trazem grandes desafios sobre os quais é necessário que tenhamos consciência e capacidade de reflexividade e autocrítica. Bom, basicamente, galera, é por isso que eu trago muito mais do que o relato aqui nos episódios, né? Porque para além de focar somente na experiência, é necessário estimular algum tipo de educação sobre psicodélicos, para que assim a gente não acabe caindo em um lugar cristalizado acerca dos profundos efeitos dessas substâncias na psique. E galera, pra ser sincero, eu acho que é meio inevitável que, volta e meia, a gente dê de cara com pessoas públicas falando estritamente da sua experiência individual com psicodélicos, sem abordar as outras dimensões que passam pelo tema. Isso vai acontecer. Esse é um tema que as pessoas ainda estão se educando pra entender, né? O que a gente pode fazer em relação a isso é sempre questionar e cobrar mais responsabilidade dessas pessoas. Eu não tô falando que essa galera tem obrigação de se tornar um porta-voz ayahuasqueiro, relaxa, tá? Essas pessoas têm direito a ter suas próprias experiências psicodélicas na sua vida privada e simplesmente seguir o baile. O que acontece é que, pelo poder de comunicação concentrado na mão dessa gente, né, dessa galera que a gente tá falando, é de se esperar um mínimo de consciência sobre como tratar um assunto que já é há décadas bombardeado de desinformação. Ter cuidado com o que se comunica é uma das responsabilidades de quem trabalha sob os holofotes da mídia. Quer dizer, deveria ser assim, né? E, idealmente, por causa desse alto alcance, é claro que a gente espera que, eventualmente, esses famosos usem seu poder de influência para dar visibilidade aos problemas relacionados à ocidentalização das práticas ayahuasqueiras. É claro, isso é o que a gente gostaria. Mas, se esse não for o caso, e muitas vezes, né, talvez na maioria delas não vai ser, então a gente espera que pelo menos essas pessoas não ajudem a atrapalhar o rolê, né? E como saber se alguém tá ou não atrapalhando o rolê? Bom, eu acho que é sempre bom a gente começar se perguntando algumas coisas, como por exemplo, qual é a intenção dessa pessoa em falar sobre a ayahuasca? Ela tá se autopromovendo em cima do contato com as culturas ayahuasqueiras a fim de farmar algum capital social ou alguma coisa do tipo? O discurso dessa pessoa vem de um lugar de desinformação acerca dos efeitos da bebida? Essa pessoa coloca a ayahuasca num pedestal enquanto demoniza outras substâncias? E galera, muito cuidado, tá? Porque para além do discurso proibicionista e desinformado sobre a bebida, a romantização e a cristalização do uso do chá, mesmo recheado de boas intenções, pode acabar evoluindo para aquele lugar do fetiche ocidental que existe em tudo que é tido como tradicional ou ancestral. Ou seja, resumindo, o uso da ayahuasca pela elite hollywoodiana ou por qualquer grupo de celebridades é muito menos problemático do que a forma que esse uso é comunicado por esses usuários para além dos rituais. Bom, mas onde é que o Will Smith tá nesse rolê? Eu confesso que eu não sei ao certo. Acho que com o tempo a gente vai sacar um pouco melhor. Mas, trazer o relato dele me dá pelo menos a oportunidade de tocar nessas questões. Então, sem mais enrolação, bora falar do viajante da vez. Bom, galera, eu acho que o viajante da vez dispensa apresentações. Mas só pra não perder o costume do episódio, eu vou dar uma contextualizada aqui no negócio. Eu trouxe pra vocês aqui um relato da experiência do Will Smith com a ayahuasca. Eu encontrei esse relato no livro dele, chamado Will, que foi lançado recentemente. E é meio que uma autobiografia, que ele fala tudo sobre a vida dele, desde a infância até ele virar um astro de Hollywood. Na época que o ator entrou em contato com a ayahuasca, né, que ele teve a sua primeira experiência com a bebida, ele tinha por volta de 50 anos de idade. E é justamente sobre essa experiência que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Eu não li o livro, tá? Só pra avisar aí pra todo mundo, eu não li esse livro, mas eu consegui acessar ele pra extrair esse trecho, né, que é onde ele conta sobre a sua experiência com a ayahuasca, né, onde ele faz esse relato aqui que a gente vai trazer aqui hoje. E me parece que essa é a pegada do livro, né? O livro parece ser um pouco mais
íntimo mesmo, né? O Will parece que abre realmente o jogo ali sobre seus medos, inseguranças, os problemas que ele teve ao longo da vida, umas coisas assim bem delicadas que parecem interessantes. E bom, pessoal, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque o relato tá muito bem escrito e muito completo, tá? A primeira vez que eu li ele, eu já senti que seria uma ótima ideia trazer ele aqui no podcast. Então, pega seu fone de ouvido, aumenta o volume e bora embarcar nessa viagem. Pra começar, tava tudo escuro, né? Era uma cabine pequena, tinha um quarto e um banheiro. Cantos peruanos ancestrais e umas melodias sagradas e etéreas tocavam numa pequena caixinha de som. E tinha umas imagens de divindades que cobriam todas as paredes. Instrumentos feitos à mão rodeavam o altar, que era todo feito de madeira. Tinha cobertores, almofadas, tapetes e travesseiros cobriam todo o chão. A xamã vivia ali. O seu nome é Beata e ela tem uns 40 e poucos anos. Engraçado que ela me lembra Meryl Streep. Se a Meryl Streep tivesse mudado para o Peru, né, aos 21 anos, para estudar botânica e cura espiritual. Ela me entregou um balde e um copinho feito de argila. O próprio cheiro da ayahuasca já respondia sozinha a pergunta que eu ia fazer sobre o balde. Então a Beata se sentou bem ali, no lugar dela, na frente do altar. E a gente conversou muito pouco. Eu já comecei a ficar receoso de que ela talvez não soubesse que eu nunca tinha feito nada como aquilo antes. E eu tinha seguido todas as instruções básicas, todas, sem medicamento, drogas ou álcool nas 2 semanas anteriores. Nada de comida depois das 2 horas e nada de bebida depois das 5. Eu cheguei 7h30, usando roupas largas, e a cerimônia começava às 8. Mas sei lá, me parecia que ela precisava me falar mais algumas coisas, sabe? Aquilo tudo me parecia grande demais pra ela estar conduzindo aquela merda toda de uma forma tão tranquila. Eu achei estranho. E eu só queria falar pra ela: ei, dona, eu tô meio assustado aqui. Então, eu decidi questionar ela. Eu não sei muito sobre a ayahuasca, eu disse. Na verdade, eu fiz uma pesquisa por conta própria, mas existe alguma orientação pro processo ou pro procedimento? Então a Beata deu aquele sorriso do iniciado pro iniciante, sabe? E ela disse assim, de maneira bem agradável: Não. E olha, pra não dizer outra coisa, aquela resposta me deixou um pouco insatisfeito. Eu só queria esclarecer como... O que eu devo esperar? Eu gaguejei. O cipó vai te guiar, disse a Beata, me reconfortando. Apenas se entregue. Permita-se ser guiado. Eu só tô aqui pra te ajudar a passar pela jornada. Entendi. Eu falei isso, mas na real não tinha entendido nada. Não tinha entendido nada. Então, qual é o meu próximo passo? Perguntei. Aí foi quando ela apontou pro copo laranja. Quando você estiver pronto. E foi aí que eu bebi a infusão. Dez minutos depois, nada. 25 minutos depois, nada. 40 minutos e nada. Talvez essa porra não funcione comigo. Eu não tava entendendo muito. Eu sei que 1 hora depois, a empolgação, a ansiedade da espera desapareceu. Eu achei que eu era imune ao chá, não tava rolando comigo. E já eram 9 horas e eu me dei conta que tinha concordado em fazer esse rolê todo até o nascer do sol. O meu tapetinho no chão era super confortável, então eu liguei o foda-se e fui dormir mesmo.
Quando eu acordei, eu estava simplesmente flutuando no espaço sideral. E conforme eu fui me recompondo, eu me dei conta de que estava a trilhões de anos-luz de distância da Terra. Eu estava tão distante que eu nunca mais veria nada ou ninguém que eu amava. E era ali que eu queria ficar por toda a eternidade. Enquanto eu tentava digerir a magnitude da minha situação, eu comecei a navegar, deslizar pelo infinito das estrelas. Foi quando eu percebi que elas não eram como ensinavam pra gente, como eu conheci, sabe? É como se Picasso tivesse pintado o espaço sideral. Cores, cubos e ângulos. Eu de repente me vi, sobrecarregado pela majestade do meu entorno. Era o lugar mais belo que eu já tive em toda a minha vida. Enquanto eu me deixava levar pela admiração, eu senti uma presença atrás de mim. Quando eu olhei, era uma mulher. Eu me virei para enxergá-la, mas ela não era visível. Eu podia sentir o calor da sua energia bem atrás de mim, tão perto quanto eu poderia estar sem nos tocar. Ela estava feliz por eu estar ali. E eu conseguia sentir que ela nunca me abandonaria. E de alguma forma eu sabia que ela estava esperando por mim. A voz dela estava bem atrás do meu ouvido direito. Como se os lábios dela tivessem milímetros de distância da minha orelha. Eu me virei de novo, desejando um único vislumbre daquela deusa mística, mas quando eu me mexia, ela se mexia. Então logo eu percebi que não era o meu destino vê-la. Mas eu estava bem com isso, porque cada segundo com ela saciava mais a minha sede de uma vida inteira. Ela era tudo: amante, professora, mãe, protetora, guia, linda. Ela era tudo com que eu sempre sonhei e desejei. Eu vi que ela sabia de tudo que eu precisava saber e como chegar aonde quer que eu queria chegar. Ela é o meu objetivo, minha solução, a minha resposta. Ela é o topo da montanha. Ela é o céu acima disso. Onde estamos? Eu disse para ela bem suavemente. O que você quer dizer, tolinho? Ela respondeu num tom que leva tudo embora, exceto a paz. Esse lugar é lindo, eu observei. Isso não é um lugar, tolinho. E ela continuava a me chamar carinhosamente de tolinho. E eu disse, eu nunca vi um lugar mais bonito do que esse. Ela riu. Por que isso te faz rir? Isso é você, tolinho. Hã? Eu? Como assim? O que você tá falando? Não tô entendendo nada. Isso não é um lugar. Isso é você. Aí meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu olhava ao redor, testemunhando a grandeza daquele paraíso infinito. Espera um minuto, eu disse. Tudo isso sou eu? Sim, tolinho. Pô, e eu sou bonito assim? É claro que é. As palavras dela destrancaram as comportas emocionais dentro de mim. Cara, eu comecei a chorar e a me purificar. Uma vida inteira de inseguranças, dúvidas, insensatez, desarmonia fluíram violentamente para fora de mim. E ao mesmo tempo a revelação da minha beleza interior preencheu o meu coração e a minha mente com infinitas possibilidades. Eu pensei, se eu sou tão bonito assim, então não preciso de filmes liderando as bilheterias para me sentir bem comigo mesmo. Se eu sou tão bonito assim, eu não preciso de música de sucesso para me sentir digno de amor. Se eu sou tão bonito assim, eu não preciso nem da aprovação de Geida, nem de ninguém para me validar. Se eu sou tão bonito assim, e eu tenho esse santuário interno para onde sempre posso voltar, eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Eu me aprovo. Eu sou bastante.
esse foi meu primeiro gostinho de liberdade. E um peso enorme saiu dos meus ombros. Toda a urgência, o apego, a carência, a cobiça, a exigência, as artimanhas, a busca e o desejo, todos os desejos insaciáveis que me mantiveram refém numa rodinha de hamster de tristezas, estavam indo embora. Eu não precisava mais perseguir a cenoura na ponta da vara. Eu não estava mais sedento. Em meus mais de 50 anos nesse planeta, essa foi a melhor sensação que eu já tive de longe. Nos 2 anos seguintes, eu participei de 14 cerimônias. Em 8 delas, a mulher que eu viria a conhecer como a mãe apareceu sempre com conselhos e instruções detalhadas. 3 das vezes que ela não apareceu estão entre as experiências psicológicas mais infernais pelas quais eu já passei. Na minha 2ª cerimônia, a mãe repetiu, pelo que pareceram umas 5 horas seguidas: Para de falar. Ela disse isso tantas vezes que eu queria bater minha cabeça no chão. Para de falar, para de falar. Ela se referia ao constante diálogo interior que acontece incessantemente na minha cabeça, planejando, refazendo estratégias, debatendo, avaliando, criticando, julgando a mim mesmo, questionando, duvidando. E ela martelou com essa frase milhares de vezes na minha cabeça: para de falar, para de falar, para de falar. E em determinado momento, pouco antes do nascer do sol, eu percebi silêncio. Os colegas de quarto da minha mente tinham parado de falar. Foi um momento de euforia. A mãe deixou que eu me banhasse na paz da minha quietude interna por uns 40 minutos. Então, sem usar palavras, ela me explicou por que eu precisava parar de falar. No resumo, ela me falou que eu deveria ficar parado e deveria ficar calado, para melhor observar e entender as pessoas e as circunstâncias ao meu redor. Ela tinha me visto sofrer por tantos anos, tentando impor o meu will, a minha verdade, para todo mundo. O argumento dela era que se eu parasse de falar e pensar tanto, eu poderia ver e sentir as marés universais e alinhar as minhas energias e alcançar 2 vezes mais longe com metade do esforço que eu fazia. Foi quando eu ouvi o eco das palavras que a minha avó Gigi me dizia tantos anos atrás. Sabe? Se você não falasse tanto, talvez enxergasse os golpes chegando. Minimizar a minha fala se tornou a minha prática para ampliar a minha atenção. Eu sempre vi o mundo como um campo de batalha, e agora eu entendia que a verdadeira zona de batalha era a minha mente. Bom, galera, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei bem interessante, assim, não só porque era o Will Smith, tá, gente? Mas porque eu acho que deu pra gente perceber algumas coisas aí nessa experiência que talvez a gente já tenha visto em outras experiências aqui do programa. Primeiro, uma coisa que eu já tinha percebido em outras ocasiões, né, nesses muitos anos aí lendo relatos de experiências com psicodélicos, é que não é raro nas experiências de ayahuasca, né, principalmente, a aparição de uma figura feminina que muitas vezes é percebida como uma mãe ou uma entidade, né, uma deidade, e que serve quase como uma guia ali da experiência.
Outra coisa que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas é que de alguma forma eu achei uma certa semelhança entre o relato do Will Smith com o relato do nosso primeiro episódio, do Randaz. Eu acho que o Randaz conseguiu até descrever e ser um pouco mais didático ali em alguns efeitos que ele ia sentindo ali de dissolução do ego, mas eu sinto que parece que o movimento que aconteceu ali era uma coisa um pouco parecida, assim, né? E eu achei isso interessante. Como ele falou ali no final do relato, né? Ao longo de um período de 2 anos, ele tomou ayahuasca 14 vezes, né? E eu fiquei curioso pra saber como que foram essas outras experiências, né? Principalmente as mais difíceis. Talvez, quem sabe, em algum momento, né, ele conte pra gente em outro livro ou, enfim, em algum outro lugar. Uma última coisa que eu queria comentar, né, e que talvez até fique de aprendizado pra mim, pra todo mundo que estiver ouvindo aí que achar que serve, é esse lance do silêncio, né, o silêncio da nossa cabeça. Uma coisa meio que fundamental da meditação, né, mas que com certeza a gente acaba esquecendo no dia a dia. Então eu achei bem legal o relato terminar um pouco em cima dessa ideia, né, do pare de falar. Agora, pessoal, só finalizando aquela reflexão que a gente começou no início do episódio sobre o poder de comunicação, né, concentrado nessas figuras populares como o Will Smith, uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo a pesquisa para o relato de hoje é que, até o momento, o Will Smith ele se limitou a falar sobre a ayahuasca na mídia somente a partir do seu ponto de vista individual, né, da sua experiência com o chá. E eu acho que isso é natural, tá, gente? Como eu falei no começo do episódio, é de se esperar que isso aconteça, né, e que vai continuar acontecendo. Com certeza, esse tipo de discurso como o do Will Smith, né, esse tipo de fala, de relato, ele vai ajudar a gente a deixar mais normal esse assunto, né, e quebrar um pouco do tabu relacionado ao uso de drogas. Isso é muito importante, tá, galera? Mas com o amadurecimento do debate sobre drogas, a gente começa a perceber que isso não é o suficiente. Em grande parte, isso é porque esse tema, ele é um tema repleto de causas multifatoriais e que não dependem só do uso individual de uma substância. Até porque, né, a experiência psicodélica, do ponto de vista individual mesmo, ela é um fenômeno que já está sendo muito elitizado dentro de diversos círculos sociais. Então a própria ideia de tomar um psicodélico e ter uma jornada de autoconhecimento, para muitas pessoas é uma ideia muito distante, né? E que em algumas situações, como é o caso dessas bolhas hollywoodianas, acaba sendo muito mais relacionado a um estilo de vida milionário, né, e cheio de privilégios, do que o que é realmente a sua raiz original, né, em outros contextos culturais que nada tem a ver com esse uso ocidentalizado. Tomar uma droga psicodélica, seja ayahuasca ou qualquer outro tipo de substância, não te torna automaticamente ciente e consciente de todas as mazelas sociais e problemas associados ao uso, ao abuso daquela substância. Para isso é necessário muita educação, muito estudo, né, para que a gente consiga entender realmente todas as faces desse fenômeno. E para finalizar essa linha de pensamento e fechar o nosso episódio com chave de ouro, eu trouxe mais um trecho daquela matéria do Glauber que a gente trouxe no começo do episódio. E eu acho que ela resume bem o que eu tô tentando dizer aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, segue o trecho. Psicodélicos podem sim ser positivos no nível individual para o tratamento de condições de saúde específicas. Mas eu preciso te dizer uma coisa: os psicodélicos não vão salvar o mundo. Uma boa parte dos problemas que enfrentamos hoje, incluindo aí as milhões de pessoas que sofrem de depressão, são problemas que têm profundas raízes sociais. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Muito obrigado de verdade, gente. Valeu. Eu queria agradecer aqui também o Felipe Pontes, que é um meu querido amigo, ator e locutor, que fez a voz do Will Smith aqui no Relatos, né? Se você quer conhecer mais o trabalho dele, acessa lá o Insta dele, que é @fotodoquefazer. E meu último obrigado vai pra galera do Catarse, do nosso cantinho psicodélico. Vocês que estão realmente impulsionando o projeto para que ele aconteça, né? Então, muito obrigado, pessoal. E se você tem vontade de conhecer o Catarse, né? Entender o que a gente tem lá, quais são os conteúdos que a gente posta lá,
e apoiar o projeto financeiramente, é só acessar o catarse.me/relatos_psicodélicos, porque todo mês tem conteúdo exclusivo saindo lá no nosso cantinho psicodélico. Recentemente, alguns meses atrás, a gente falou sobre aquela onda que estava rolando do K9, o canabinoide sintético. E eu tentei desmistificar e contar um pouquinho pra galera sobre o que é essa parada e o que isso tem a ver com cannabis e o que não tem a ver, né? Esse último mês a gente fez uma sessão inteira só sobre o Terence McKenna, né? Eu quis contar um pouquinho sobre essa figura meio controversa aí da história dos psicodélicos e explicar um pouco quais que eram suas ideias, né? E o que ele tava falando aí na época que ele tava no seu auge. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, né, nessas coisas mais de bastidores aí do mundo psicodélico e mergulhar um pouco mais naquelas coisas que a gente já traz aqui no episódio, dá uma olhada lá no Catarse que pode ser que você se interesse em fazer parte da nossa comunidade. Bom, para além disso, sigam o Relatos no Instagram, no @relatos_psicodélicos. Dê 5 estrelas pro podcast aí no Spotify, isso ajuda muito a gente. Se você não segue o podcast no Spotify, segue também. E, por favor, também siga o CP, né, o Ciência Psicodélica, que é um veículo brasileiro de divulgação científica sobre plantas e substâncias psicodélicas. Eu tô fazendo parte do CP, né, eu tô junto com a galera lá, com a equipe do CP, a gente tá com muita coisa aí pra vir ainda esse ano, nesse semestre, então acompanha lá o @psicodélicaciência no Instagram, tá? E um último recadinho que eu queria dar pra vocês é que agora você também pode mandar o seu relato pra gente trazer aqui no podcast. Se você quer fazer isso, é só mandar pra gente no relatos_psicodélicos @produtorapupa.com. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Antes de ir, eu só queria lembrar vocês que o Relatos Psicodélicos é um podcast da Produtora Pupa. O episódio de hoje foi roteirizado, editado e produzido por mim, Bruno De Paul. A direção e a revisão final do episódio foram feitas por mim e pela Marcela Cavalheiro. A locução do relato foi feita pelo Felipe Pontes. As vozes extras foram feitas pela Jéssica Maria, Carol Poncione e Marcela Cavalheiro. Eu fico por aqui e até a próxima viagem. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.